Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui no dia 5 de outubro de 2023, no nosso terceiro ano de voo do Recomove. O último encontro do ano que a gente recebe um colega para conversar sobre o modo de ser e viver desse educador. Aliás, é interessante quando a gente busca alguma mensagem, alguma notícia sobre ele. Sério, a primeira coisa que vocês vão achar, se vocês colocarem lá, Valentim, o FR Litoral, aí aparece uma pergunta. Né? Alguém sabe que pergunta é essa? É uma pergunta das pessoas que, às vezes, quando eu vejo essa pergunta, eu começo a pensar um pouco se a gente está dividido em castas, né? Como se uma pessoa não pudesse transitar para outra. Mas a pergunta é, como um borracheiro vira professor na UFPR? Na hora que eu vejo essa pergunta, eu fico assim, rapaz, a minha pergunta é o seguinte, como um professor do IFMG, que é o meu caso, pode virar borracheiro? Eu não tenho a menor habilidade para isso, sabe? Assim, podemos inverter isso. E é com muita alegria, mas muita felicidade mesmo, que a gente recebe o Valentim, junto com o Valentim, a gente está recebendo uma turma grande de pessoas que é a primeira vez que participa aqui ao vivo com a gente. Então, só para contextualizar as pessoas que estão chegando, o Recomove é um dos coletivos do Moane, com foco nesse ser e viver a docência. Né? Todas as nossas reuniões são gravadas e elas depois sobem, são colocadas no YouTube para acesso público. Tá? Então, sintam-se à vontade para participar, né? Estar aqui com a gente, e depois também já estão convidados para o próximo encontro. Daqui a um mês, tudo que a gente conversou aqui hoje com o professor Valentim, a gente vai voltar a conversar sobre a conversa com o professor Valentim. Né? Então, bem-vindo, muito obrigado, professor, por aceitar esse convite. Né? E eu queria começar com uma pergunta bem provocativa. Quem é Valentim? Valeu. Primeiro, boa tarde a todos aí, obrigado pelo carinho, pelas palavras, agradecer ao pessoal que está ouvindo, o pessoal que vai ouvir. É um prazer estar com vocês, agradecer o convite da Ivone, do Léo. E essa pergunta, eu me faço ela há muitos anos de forma diferente. Eu digo, como é que vem a ser aquilo que se é? Eu sempre fico me perguntando como é que a gente se constitui, né? Eu, na minha infância, me constituí borracheiro, provocado pelo meu pai, né, na obrigação, ele levava a gente para a borracharia para trabalhar desde pequeno. Fiquei até os 26 anos de idade, até o final da graduação. Já saí para fazer o mestrado. E, claro, eu ainda me sinto um borracheiro. Né? Eu sempre costumo dizer que eu estou em desvio de função na universidade. Né? Então, ser o Valentim é um desafio, porque eu trago todos os trejeitos, tanto no aspecto físico, né, do jeito de andar, do jeito de se posicionar, do jeito de se colocar, ainda de borracheiro. E tenho muita dificuldade de trabalhar em mim mesmo a constituição de um sujeito que transcende um trabalho que adestra não só o físico, mas também o cognitivo, o subjetivo do sujeito. Então, o meu trabalho em mim mesmo vem sendo tentar romper com esse adestramento que penso que todos os trabalhos braçais fazem, né? E, claro, a academia não tem ajudado muito. Então, a gente sai do adestramento e entra no outro, né? Então o Valentim está aí tentando transcender esses espaços de adestramento. É interessante isso, o vir a ser. Você traz aí uma construção teórica que nos acompanha o tempo inteiro, né? Não é solta essa discussão. O vir a ser sempre tem uma relação direta com uma aprendizagem, né? Uma aprendizagem. E nesse processo, Valentim, aí eu já comecei a te provocar no início, do vir a ser, o que já é? O que é o professor Valentim como essência, como valores, como esse borracheiro? Porque quando você me fala assim, o borracheiro está aqui e às vezes tem que lidar com esse desafio, mas também são vantagens, né? Tem algumas vantagens
próprias do ser valentim, borracheiro, que se agrega ao conceito de docência. Então, o que você traz desse ser borracheiro que é fundamental na sua trajetória como docente? Eu acho que, primeiro, a coisa mais importante que foi construída na Constituição do Trabalho, né, é a questão da confiança. Eu acho que é um dos valores que mais a gente aprende assim no trabalho de borracheiro. Como ele é um trabalho perigoso, né, e normalmente os que chegam, os mais pequenos, os mais frágeis, geralmente eles são colocados em situações de muito risco na borracharia. E, claro, mas sempre na tutela de alguém mais experiente, que no caso sempre era meu pai. Então a gente percebia que a experiência, o cuidado, a tutela, no caso a mediação, né, de um sujeito que ao mesmo tempo preservava pela vida da gente, mas também não deixava de expor a gente, isso fez com que a gente construísse um grau de confiança muito forte nas pessoas. Então eu vejo assim, às vezes, claro, eu como todo ser humano cometo algum equívoco, às vezes nas relações pessoais, e assim por diante, mas eu sempre tento me configurar no requisito da confiança, me fortalecendo, e que os elos se fortaleçam sempre em cada vez mais, para que a gente não volte a ter os equívocos que teve, os desencontros que teve. E isso a gente aprende com o pai, né? Se a gente cometesse um erro, fazia parte do trabalho, mas também fazia parte do trabalho você consertar o erro, consertar o equívoco, superar isso e não cometer mais esses equívocos. Então, eu acho que isso é a principal coisa que eu trago assim do mundo da borracharia, da minha convivência pessoal como borracheiro, da minha experiência. E na universidade eu acho que isso é muito importante, não só na universidade, nos processos de educação. A gente aprender a confiar uns nos outros, né? E compreendendo essas diferenças de experiências, de tempos, de entendimentos, né? Então eu acho que às vezes ocorrem desencontros, mas eles têm que se fortalecer nos próximos encontros, né, entre as pessoas. Então eu acho que a principal característica que eu atribuo dessa experiência que eu tive por 26 anos é essa questão da confiança, da relação com as pessoas, no trato, né? A confiança que eu devo ter em mim mesmo como profissional educador, né? Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso levar isso com responsabilidade, né? Assumir um compromisso ético com a minha profissão, com a minha formação, com o meu ser professor também. Então, eu acho que essa questão principal é construída dentro da borracharia, né? Desde sempre. Pois é, interessante que quando eu te conheci, ano passado, eu fui muito formal, cheguei para você, assim, né, sem saber, sem conhecer o Valentim, eu só sabia que ele estava dentro da Enterprise. Então, eu deveria, eu não fui, assim, deveria ter sido um pouco mais rápido. Esse cara aí, se eu fizer essa pergunta para ele, ele vai me xingar. Mas você me xingou mesmo. Eu perguntei para você assim, e aí, você é professor de quê? Aí você olhou para o Val e falou, bah! O cara chega aqui e pergunta que eu sou professor de quê? Pois é. Aí eu queria mudar a pergunta. O que é ser professor? Caraca! Agora eu não recebo um bar de volta. Agora eu não recebo um bar de volta. Acho que todo mundo tinha que vir aqui responder isso. Ah, mas hoje é você. Hoje é você. Então, eu acho que ser professor, primeiro, é assumir um compromisso ético com a humanidade. Aquela que está em construção dia a dia. Eu, dia a dia, tomo decisões de tentar ser um professor melhor. Com todos os desafios que essa responsabilidade pode trazer nessa decisão. A maioria das minhas decisões, eu me pergunto, antes de tomá-las, na relação da profissão, professor, eu me pergunto o que um bom professor faria nesse momento. E às vezes eu até pergunto o que um melhor professor faria. Então, eu acho que ser professor, antes de tudo, é você mostrar que é possível você trabalhar em você mesmo. Você assumir esse compromisso com o outro, perante o outro, eticamente transparente, né?
para que a gente perceba que é possível a gente se humanizar uns com os outros, que é possível a gente romper com essa forma de adestramento que a gente percebe que ocorre o tempo todo, tanto, muitas vezes, promovido pela academia, e quando a gente rompe com o laço da academia, a gente vai para o mundo do trabalho, fortalecendo ainda mais ainda esses vínculos, né, de rotina, realmente de adestramento, não consigo nem achar outra palavra. Então, eu acho que ser professor, hoje em dia, é mostrar que é possível fazer de outra forma as coisas que a gente sempre fez para promover outros resultados. Resultados mais humanos, mais solidários, mais éticos, mais responsáveis, mais comprometidos. Eu sou da turma dos valores humanos. Eu gosto da trama de valores. Eu tramo os valores o máximo que eu posso, ressignifico eles em mim e tento fazer com que eles se tornem expressão corporal mesmo daquilo que eu exercito no dia a dia. Mas é difícil ainda dizer o que é ser professor, não. Eu acho que é uma tentativa diária. É interessante isso, sabe? Mas tem um pessoal vendo fala aqui, pedindo fala. Eu vou passar a palavra para a Maria de Lourdes e o Valdo em seguida, mas aí depois eu queria também voltar, vou levantar minha mão aqui. Maria de Lourdes, a palavra está contigo. Não te escutamos. Eu acho que tem que abrir o seu áudio. Bom, então, ela saiu aqui, abaixou a mão, não estou escutando. Val, está contigo a palavra. Talvez ela tenha apertado a mão no sentido de aprender ali os comandos. Léo, eu acho importante o Valentim, antes de nós fazer as perguntas todas, como ele se apresenta inicialmente com aquela condição vindo da borracharia, como é que ele se constitui professor nessa primeira etapa da vida? Vamos chamar assim, da borracharia à universidade, e da universidade os primeiros 10 anos. Como é que ele se constitui? Que nós sempre puxamos pela história de vida, né? Então, se ele estivesse fazendo o memorial dele, para ele dizer um borracheiro em desvio de função, tá bom, ele está em desvio de função professor, mas como é que ele se constituiu professor? E deixar ele falar um pouquinho mais continuado sobre isso, como se ele estivesse fazendo duas etapas, da borracharia à universidade, o professor Valentim, e o professor Valentim na universidade, e quais são os desafios atuais, que daí sim cabem todas as perguntas aí, senão vai ficar esse vácuo no meio. Perfeito. Eu cheguei. Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Você quer fazer um comentário? Tudo bem. Conversando? Eu? Sim. Nessa área chamada educação, eu trabalhei como inspetora de alunos numa escola estadual de primeiro e segundo grau na época, né? Porque eu não sou velha, mas sou antiga. Então, eu acompanhei por 9 anos, sendo inspetora de aluno, lidando com a disciplina deles, enquanto eu via o que as professoras faziam. Cheguei a fazer magistério, mas não quis dar aula. Olha, é sofrível a gente notar que o professor ele tem a vontade de ensinar, mas ele não tem a vontade de aprender a ensinar. E é isso que a gente faz o tempo. Eu trabalho com a terceira idade lá na associação e eu vejo isso. Tem horas que eu tenho que tirar leite da pedra, com toda a experiência que eu tenho, de 74 anos, para fazê-las entender. Porque, assim, a comunicação, isso eu aprendi com o professor Pacheco, a comunicação só acontece quando o outro entende o que eu quis dizer.
e não simplesmente o que eu disse. Então, quando você fala de métodos e o que é que a gente pode fazer como professor para mudar a realidade do mundo, a gente precisa primeiro aprender. Depois que a gente aprender, o nosso exemplo vai ensinar. Né? Como diz o professor Pacheco, a gente ensina, não só ensina o que a gente sabe, mas transmite o que nós somos. E as palavras do professor Valdo, bastante duras às vezes, bastante rígidas, mas bastante firmes, está me levando a pensar que eu sou uma criança ainda que estou entrando na escola. Caramba! E olha, na minha idade, né, eu trabalho com pessoas adultas, dou aula de educação alimentar, dou aula da psicologia do bem viver. A Susan está aí. Não é fácil a gente ensinar para a pessoa que o bem vai estar sempre acima de tudo. Vai estar sempre. Não tem, né? Não se faz algo reproduzindo o que o outro está fazendo, tem que fazer melhor. E eu me vejo uma criança lá aprendendo. Então, eu estou amando esse projeto e eu espero até poder contribuir bastante aprendendo e depois ensinando, ou repassando, ou dando exemplo, seja lá o que for. Obrigada pelas palavras. Obrigado, Maria. Valentim, acho que você tem duas grandes lições de conversa, né? Como o borracheiro aprendiz fez sua trajetória para a docência, e como, olhando hoje a sua trajetória, o doutor Valentim, no cenário que a Maria de Lourdes falou muito bem, de ser um eterno aprendiz. Por favor, a palavra está contigo. Use o tempo que é necessário, companheiro. E mais um pouco. Eu acho que começou, Léo, a primeira percepção que eu tive sobre o processo educacional, é óbvio que não é dentro da escola, né? É num momento em que, dos raros momentos que o pai liberava a gente, até acho que eu tinha fugido da borracharia para ir brincar, uma coisa assim, e fui chamar um amigo meu para a gente jogar bola, e ele estava na área da casa dele lendo um livro. E naquele momento ele me fez esperar, acho que ele ia terminar a página ou o capítulo, e enquanto eu esperava, talvez foi segundos, não lembro, memória de criança, né? Parece que era um tempão, mas acho que era pouca coisa. E enquanto eu esperava, eu fiquei pensando o que poderia ser mais importante que a gente brincar, a ponto de ele me fazer esperar, né? E eu tendo que esperar ele terminar aquele capítulo, folha, sei lá, eu sei que ele demorou um pouquinho ali para eu fechar o livro. Então foi a primeira vez que alguma coisa aconteceu, né? O primeiro marco, vamos dizer assim. O segundo, na sequência, acontece já no ensino médio, com as aulas de português, a professora estimulando a gente a fazer leituras dos clássicos da literatura e entregava aqueles resumos, aquela coisa tradicional da escola. E, claro, eu sempre estava trabalhando, sempre estava na borracharia, então eu comecei a ler os livros na borracharia. A primeira coisa mais estranha foi que houve um constrangimento inicial, porque não é comum um borracheiro ler, né? Embora ali ninguém deu muita bola, porque parecia que era uma tarefa de escola, meio que uma coisa rotineira, mas quando o negócio assentou um pouquinho, assim, as coisas meio que ficaram meio, assim, com um certo ar de desconfiança, tipo assim, o que esse cara tá fazendo, né? Tipo assim, eu estava fazendo uma coisa que não era do ambiente, da cultura, da borracharia, né? Um livro na mão. E, claro, aquelas leituras começaram a me instigar. E eu comecei a querer me provocar um pouquinho mais no pensamento. E essas leituras, elas foram me fazendo compreender que o mundo podia ser diferente, que o mundo era diferente. E eram leituras de literatura. E eu lia na borracharia. Eu brincava antigamente, depois eu descobri que era um exagero, né? Mas a gente é exagerado às vezes, né? Eu dizia, de Machado de Assis eu li tudo, né? Porque eu tinha lido 5, 6 livros do Machado de Assis dentro da borracharia, mas eram os 5, 6 também que tinha na biblioteca do colégio. Então, ao ler Machado de Assis, depois de Graciliano Ramos, né? Eu fui para leituras mais filosóficas, assim,
de maior respaldo até, inclusive, né? Eu li Gogol, Dostoiévski, né? Tudo dentro da borracharia, né? Então, veja, essas leituras empoderam as pessoas, essas leituras provocam o pensamento. Então, eu me via naquele ambiente e, através dos livros, eu podia sair dali. Eu podia fugir da minha realidade. Eu podia estar em outros lugares, eu podia estar pensando em outras coisas, tendo outras experiências, né? Então, os livros, no começo, eles eram uma fuga, eles eram uma alternativa, eles eram um outro mundo, eles eram um ambiente que me tirava da minha realidade, que era uma realidade muito dura, né? De muita pobreza, muita violência, né? Todos esses vícios que a pobreza traz, essas violências, né? Que nos acometem enquanto somos pobres, a gente tinha presente ali, né? Então, era uma realidade muito desafiadora, né? E vou te dizer, a maioria das vezes a gente nem compreende que essa realidade é desafiadora, porque é a realidade que a gente tem, que a gente cultivou por muitos anos, e ela faz parte da nossa cultura, inclusive da cultura de sobrevivência. Então, eu acho que foi as leituras assim que me estimularam, me incentivaram a pensar que poderia haver uma saída, que poderia haver uma alternativa, que eu podia começar a querer outras coisas. E, aos poucos, essas leituras me provocaram a pensar de outras formas. Mas eu nunca me vi, assim, vinculado ao mundo do estudo nas leituras. Inclusive, eu não achava que leitura de literatura era uma possibilidade de estudo ou coisa parecida. Tanto é que eu não fui fazer literatura, né? Não fiz nenhum curso relacionado ao que eu fazia na borracharia, né? Eu, no ensino médio, eu reprovei no ensino médio, no primeiro ano, e reprovei na disciplina de Química. E, coincidentemente, a cidadezinha é muito pequenininha, e muitas pessoas faziam faculdade naquela época. E quando começou todo mundo a fazer faculdade, eu lendo alguma coisa, entende? Até incentivado pelos amigos, eu disse, vou fazer vestibular também. E quando eu fui para Palmas, que era uma cidade que era onde a gente fazia faculdade, era tipo um ritual, né? Todo mundo fazia faculdade em Palmas, né? Primeiro que era privada, segunda que era paga, e terceira que era uma das poucas que tinha na região. Então, era meio que um ritual, todo mundo para lá. E aí nós tínhamos no vestibular lá uma série de cursos, né? Acho que mais de 20, 30 cursos, e eu passei o dedo literalmente escolhendo um curso. E quando deu o curso de licenciatura em ciências com habilitação em química, eu parei, eu digo, é aqui. Porque eu achei que eu fui reprovado injustamente em química, porque eu tinha plena convicção que eu ia bem, que era um bom aluno de química. Então, de alguma forma, eu queria provar, talvez para a professora, talvez para mim mesmo, talvez dizer assim, olha, eu fui injustiçado e quero refazer. Hoje eu jamais escolhi esse curso, né? Eu literalmente teria ficado nas literaturas da vida, né? Seria tão prazeroso, né? Ter estudado, né? Esses livros que eu li. E aí eu fiquei, acho que até nesse sentido mesmo, de provar assim, de olha, eu sou capaz, eu fui injustiçado e de alguma forma tenho que recompensar isso. Pode ser isso, né? Não sei. E acabei fazendo o curso de licenciatura em ciências com habilitação em química. E durante os anos que se passaram, né, na faculdade, e eu sempre trabalhando de borracheiro, algumas coisas foram me instigando. O meu curso era um curso antigo, com habilitação, então ele se dividia em 2 momentos. Os 2 primeiros anos era focado na licenciatura em ciências, e os 2 últimos era focado na habilitação em química. Então, nós tínhamos 2 TCC, 2 trabalhos de conclusão de curso, um para os primeiros 2 anos e outro para os segundos 2 anos. E, por algum motivo, eu comecei no segundo ano estudar as químicas e reações que aconteciam com o calcário no solo, provocado por ter consertado muito pneu de trator agrícola, e o calcário é um pó branco, e eu morava no sudoeste do Paraná, uma região com a terra bem vermelha, e eu achava extremamente curioso como que o pessoal colocava um pó branco numa terra vermelha, né? E aquilo, para mim, era assim uma ruptura, né? Ou uma contravenção, botar uma coisa branca numa terra que, teoricamente, ia sujar, né? Aquela coisa branca. Mas era uma reação química. E eu fui estudar essa reação química nos últimos 2 anos. Então, eu estudei os últimos 2 anos já pensando em construir um entendimento sobre essa reação química que fazia parte da minha realidade na borracharia. Então, era algo que estava no meu contexto. Então, lá na graduação, as coisas do meu contexto já me chamavam a atenção. Eu já olhava para o meu ambiente, tentava ler,
E, claro, a formação acadêmica, ela é muito conteudista e exige que a gente pense conteúdos, que a gente pense em conteúdos e insira os conteúdos na nossa realidade. Eu acho isso hoje de uma violência, né? E eu fui provocado a fazer isso. Então, eu olhava os conteúdos na universidade e trazia para a minha realidade e tentava colocar os conteúdos da minha formação na realidade. Tanto é que coloquei, vim estudar a reação química do calcário na minha borracharia, porque eu trabalhava ali, vivia ali, né? Então, eu passei os 2 anos estudando e, ao mesmo tempo, à medida que eu fui estudando, claro, numa borracharia, morava eu e meu pai na borracharia, eu dormia num colchão no chão, né? A gente dormia atrás da borracharia, tinha borracharia, tinha uma divisória de tabuinha de forro, e atrás tinha a nossa casa, vamos dizer assim, a divisória era um guarda-roupa, né? O pai tinha a cama e o guarda-roupa, e eu tinha o outro lado oposto do guarda-roupa e o colchão no chão. Então, era uma realidade muito dura. Eu estudava em cima de 3 pneus, né? A minha mesa era 3 pneus com papelão em cima. Eu utilizava livros normalmente vindos da biblioteca, da municipal ou da escola. Depois da faculdade, livros emprestados da faculdade. O primeiro livro que eu peguei na faculdade emprestado para ler foi um discurso sobre o método do Descartes, porque eu já tinha as minhas anotações de livro que eu queria ler pelas literaturas que eu li, que indicavam, né? Então eu já procurava de uma indicação de literatura na outra, né? E eu lembro claramente que quando eu cheguei, acho que nas primeiras páginas, tem uma parte que ele passa assim, né? As maiores almas são capazes das maiores virtudes, assim como dos maiores vícios. Eu lembro assim que quando eu li isso eu parei e eu já me perguntei, porque, claro, eu estava estudando, eu queria ser uma das grandes almas, mas eu sabia que eu tinha muitos vícios. E eu sabia que ali eu percebi que a gente era feito dessas contradições, né? Que a gente poderia ter grandes virtudes, mas a gente poderia ter grandes vícios. E eu estava dentro de uma contradição social, né? Eu estava dentro de uma realidade que me oprimia, que me violentava, e de alguma forma eu tinha que buscar um mecanismo de encontrar um espaço de dignidade social. E eu acho que essas leituras, como eu estou dizendo, sempre elas foram me possibilitando pensar, veja, eu pego esse livro e não pego um livro de ciências ou de química para estudar, né? Eu pego um livro de filosofia, né, do Descartes. Então, eu acho que essas leituras, elas me possibilitaram compreender que era possível, mesmo com os vícios que eu tinha, procurar as minhas virtudes. E, claro, elas não acontecem de uma hora para outra, nem acontece todo dia, né? Ela é processual e contínua, a gente tem que trabalhar nelas todos os dias. É por isso que a gente comete erros, falhas, é por isso que ainda tem vícios bastante, né? E a gente... É muito desafiante pensar nisso, né, Léo? Porque parece que fui o único, né? E é frustrante quando eu penso, e os outros borracheiros estão aonde? Então, eu não gostaria de ter sido o único. Sei que deve ter outros borracheiros que superaram outras dificuldades, estão em outros lugares, mas porque eu não vejo nada de especial nesse feito. Especial foi as literaturas, as leituras. Especial foi, né, o tempo convivido com os livros, o tempo dedicado a eles e o tempo que esses próprios livros dedicaram a mim também, né? De reflexão, de provocação, de pensamento, de possibilidade. Eu acho que esse foi o gatilho, assim, né, para você se movimentar. E vejo, assim, que nem sempre isso foi saudável. Às vezes, até essa semana mesmo, alguém disse: a educação transforma pessoas, veja você. Eu não aceito muito bem isso. Porque quando a gente diz a educação transforma as pessoas, eu me vejo que eu me movimentei dos vários lugares que eu estive, da borracharia para fora da borracharia, promovido pelos movimentos educacionais. E, claro, esses movimentos educacionais, eles me tiram do meu lugar, me tiram da minha estrutura social, me tiram da minha estrutura familiar
e vão me colocando em outros lugares onde eu não constituo a minha estrutura social de volta, não ressignifico a minha estrutura familiar. Tanto é que a gente perde muitos dos amigos, dos contatos, né? A família mesmo, veja, me chamavam dentro de casa sempre de Tim, de Valentim, me chamavam de Tim. Hoje todo mundo me chama de Valentim. Quer dizer, parece que eles ressignificaram também quem é esse sujeito. Eles compreendem que houve um processo de transformação desse sujeito, né? Então, a ressignificação social, ela nem sempre ocorre de forma positiva, né? Porque me parece que houve um desapego afetivo aí, né? Na condição de você se tornar professor universitário. Então, eu tenho saudades da borracharia, tenho saudades daquela convivência, não pelas palavras que a gente usava, né? Porque as palavras eram duras e pesadas, não pelo comportamento das pessoas, mas ela pela transparência, pela questão ética, pela questão de comprometimento um com o outro. A gente era muito franco nessa época, né? E eu tenho saudades disso, dessa franqueza, né? Que aflora a pele, né? Que ajuda a gente até a ser mais afetivo com o outro. Então, não sei, acho que é por aí. É um desafio pensar na saída da borracharia. Acho que eu não saí ainda. Eu vejo, você traz tantas questões, né? O desafio de enfrentar algo, uma injustiça escolar, né? E como essa injustiça escolar, ela também te constitui da literatura, com as suas várias versões, com as suas várias possibilidades, e como ela te constitui, né? E aí tem sempre aquele negócio que a gente pensa assim, hoje, né, Dia Internacional dos Professores, como o Valdo nos lembrou mais cedo, tem algum deles que está aí dentro de você? Que professores te constituíram, como te constituíram, além dessa, do trauma, que essa fica bem evidente, né? E como isso te ajuda a se constituir como profissional da educação. Então, outro dia eu tive na minha escola do ensino médio, faz bem pouquinhos dias, me chamaram para fazer uma fala lá. A diretora, né, teve uma ideia de convidar vários ex-alunos da escola, e a gente fez um vídeo bem curto, né, e a gente postava o vídeo falando do que foi ter estudado lá, e contando um pouquinho, né, da trajetória, né, que a gente está, assim por diante. É um projeto bem legal da escola. E aí acabou que eles me chamaram, depois do vídeo me chamaram para ir lá falar com os alunos. Então, eu pude rever vários professores que foram meus professores que ainda estão lá, e muitos desses professores que estão lá lembram do Valentim aluno, óbvio, né? E claro, eles começam dizendo, né? Ele não era um bom aluno, ele não era um bom aluno, ele não chamava muita atenção pela inteligência, né? Não fazia muito bem as tarefas. Uns já dizem, ele era inteligente, mas era preguiçoso, né? Então, quer dizer, eu levo aqueles atributos de um aluno mediano, né? Incomodava um pouco, acertava algumas coisas para receber o elogio é inteligente, mas é preguiçoso, e aí vai. Então, mas assim, todos de alguma forma contribuem, né? É muito difícil se conduzir como professor sem você se balizar pelos professores que perpassaram a tua vida. Então, eu sou muitos professores. Eu sou professor tradicional, às vezes, como muitos professores tradicionais foram comigo. Eu sou professor zeloso, como muitos professores foram zelosos, né? Eu sou professor rigoroso, como muitos professores rigorosos. Então, a gente vai se constituindo não como um só professor, mas como muitos professores, né? E nem sempre esses professores são aqueles da escola. São aqueles que tiveram algum contato comigo na minha vida acadêmica. Mas, assim, conheço muitos deles, convivo com alguns de vez em quando, e, claro, eles olham, assim, para a gente com certo orgulho, né? Eu participei dessa caminhada. E eu costumo dizer que o maior mérito de alguém pobre, que estuda e supera muitas dificuldades via mecanismos educacionais, a maior contribuição dele não é aquilo que ele ganha, o lugar que ele ocupa,
é com a rede que trama ao redor dele. Eu sou o primeiro filho de uma família, da minha parte de mãe, de 11 irmãos, da minha parte de pai, de 17 irmãos. O meu pai é o mais velho, a minha mãe é mais nova, então eu tenho primos e tios de todas as idades, inclusive da minha. Eu tenho primos com filhos da minha idade. Então, ou seja, são duas famílias gigantescas e eu sou o primeiro a fazer uma formação superior. Né? Essa frase, inclusive, é muito boa porque ela está desaparecendo. Né? Eu percebo as pessoas que falam, eu sou o primeiro da minha família a fazer um ensino superior. Parece que a pessoa já está na casa dos 40 anos. Né? Mas antigamente era muito raro isso. Né? Então, eu sou o primeiro. E hoje, os meus sobrinhos todos têm formação superior. Os que não estão, que estão em época de estar na faculdade, estão na faculdade. Muitos têm 2, 3 formações até. Então, a gente percebe que esse movimento que um faz, ele não é um ganho pessoal da gente. Todo mundo ganha. Né? Estar aqui contando a minha história, que outras pessoas vão ver, talvez se inspirar, talvez se provocar a pensar, a se possibilitar. Às vezes eu vejo as pessoas falando, fiz 32 quilômetros para vir para a faculdade hoje. Eu fazia 220. É até desumano falar, né? Quando alguém me justifica que chegou atrasado porque saiu da cidade dele para fazer faculdade, porque é 32 quilômetros longe, eu nem falo que eu fazia 220. Né? A pessoa diz, eu pago 400 de van, não dá nem meio salário. Eu pagava 2 salários mínimos trabalhando de borracheiro. Eu ganhava R$400 por mês e pagava 360 de faculdade. Muitas vezes a gente teve que optar por comer ou pagar a faculdade. Não foi uma nem 2 vezes. Eu fiz essa opção, inclusive, no mestrado, quando eu tinha que optar em pagar a luz, a água e o aluguel ou comer. Né? Então, eram movimentos difíceis, assim, que a gente... ao estar socializando isso de forma tão franca, eu espero que as pessoas compreendam que é isso mesmo, a gente tem que dar um jeito de superar essa realidade. E cabe a gente enfrentar isso. Né? Não dá para ficar a vida inteira se justificando das mazelas que nos ocorreram e que nos ocorrem. Nós temos que dar um jeito de encontrar mecanismo. Eu sei que nem sempre todos têm uma força individual capaz de dar essa volta. É por isso que não precisa ir sozinho. Né? É por isso que a gente tem que ir uns com os outros. É por isso que o Freire é tão importante, né? Uns com os outros. É por isso que não devemos se pegar sozinhos nos momentos de fragilidades. Então, eu vejo que essa é a grande contribuição de alguém que supera essa violência. Eu costumo dizer que pobreza é uma doença que tem que ser combatida com política pública eficiente. Né? Porque, se me permite, eu não sei se estou me alongando, eu vou dar um exemplo de como eu compreendo a violência, que não é eu que compreendo a violência. Eu digo, sou o maior plagiador que existe. Vocês pegam meus textos e vocês vão encontrar o recorte de tudo quanto é tipo de outros textos, outros teóricos, outras leituras, né? Então, por quê? Porque eu me constitui com isso. Eu sempre comecei a duvidar de mim mesmo há muito tempo. Eu me duvido de mim até hoje. Eu digo, não sou capaz de pensar sozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Então, claro, eu recorro às minhas teorias, aos livros, assim por diante. Então, como que eu compreendo a violência que aconteceu comigo? A violência, claro, sempre ocorre e eu causo uma injustiça. E o meu parâmetro de injustiça é aquele relatado pelo Jean-Jacques Rousseau no livro Confissões, onde ele recebe uma injustiça aos 10 anos de idade, numa acusação de algo que ele não fez, pelo próprio pai. E ele tinha como referência de pessoa, de humano, o pai. O pai era um herói para ele. E é o cara que está cometendo uma injustiça com ele. Claro que naquele momento, o Rousseau escreve isso aos 60 anos de idade, com o livro Confissões, ele refletindo sobre o que aconteceu com ele aos 10, e ele vai dizer que naquele momento ele rompeu com o pai dele. O pai dele deixou de ser o herói. E ele vai refletindo sobre isso, sobre várias etapas da vida dele. Ele relata no livro. E ele nunca entendeu como que ele era inocente e alguém podia olhar para ele e achar que ele era culpado.
Ele dizia, mas eu sou inocente, como é que as pessoas podem olhar para mim? Eu sendo inocente, como é que eles podem ver o culpado? E ele descobre que a partir daquele dia, ele, que era inocente, que parecia ser culpado, ele descobre naquele dia que ele olha para as outras pessoas, que ele achava que também eram inocentes, e ele descobre que ele começa a desconfiar que eles também podem ser culpados. Então, ou seja, o injustiçado transformou todos os outros em injustiçados também. Ele transformou todo mundo em culpado. Então, eu começo a entender, através dessa leitura, a importância da gente combater a injustiça. Das várias formas que existe no nosso modelo de sociedade. Porque um injustiçado, ele vai transformar os outros inocentes também em culpados. Porque se ele é inocente e parece culpado, né? Por algum motivo olham para ele e veem ele um culpado, os outros também, que estão parecendo inocentes, também podem ser um culpado. Então ele vai jogar ele vai devolver essa injustiça para todo mundo. Porque só não é ele. Então, na educação, eu acho que a educação ela devia se preocupar com isso. Devia ser um dos papéis da educação. Mais importante do que a gente estudar conteúdos, dominar conteúdos, reproduzir conteúdos, é a gente não cometer injustiças nos processos educacionais. A gente poder olhar para alguém e perceber que há um desafio ali social e nós temos que contribuir para que a dignidade social se instale. Eu acho que isso é papel do professor. Eu acho que esse é o nosso papel. Não promover mais injustiça. Esse silêncio é importante. Esse silêncio traz a gente aí a constituição, né, a reflexão sobre o ser Valentim, o sente Valentim. E é interessante quando você constrói, né, uma reflexão que, ao mesmo tempo, você se coloca como ser de ação, né, naquele sentido até do príncipe de Maquiavel, que tem todas as... A fortuna está contra, parece que tem um momento que a fortuna está contra você e você tem que usar de virtudes para a virtude, né, que é muito mais que virtudes, para poder avançar. E, ao mesmo tempo, você fala, olha, peraí, esse universo inteiro, ele necessariamente não está conspirando sozinho, nem a favor nem contra, né? Na realidade, você tem situações, e acho que na educação a gente vê muito isso, né? Mas eu não vou parar de comentar, eu quero saber o seguinte, alguém quer fazer alguma pergunta aqui para o Valentim? Porque eu estou aqui com a cabeça fervilhando, eu não vou transformar isso aqui num bate-papo meu e dele, não. Né? Perguntas, questões, observações. Ninguém está levantando a mão, porque você mexeu com todo mundo, cara. Léo, enquanto o pessoal se organiza aí, né? No susto também, né? Deixa eu fazer um comentário, já que tu foi um livro. Esse livro me ajudou muito. Tem duas passagens bem significativas que eu quero compartilhar. Né? Quando eu li a primeira vez esse livro, tem uma passagem que me ajudou muito, 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 que é sair da borracharia nesse livro. Ele tem umas passagens que ele diz assim, Maquiavel está instruindo, né? Ele diz, proceda como um arqueiro. Pô, lá em 1500 o cara proceda como um arqueiro, nós no ano 2000, digo, o que significa proceda como um arqueiro? Levei muito tempo para idealizar a reflexão, a fala e contextualizar ela. Claro, o que é proceda com um arqueiro? Conhecendo o arco, conhecendo a flecha, conhecendo as condições do tempo, o vento. Quer dizer, tem que fazer uma leitura de mundo, como o Paulo Freire faz. Né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Mas uma não acontece sem a outra. Dá para misturar os dois teóricos aqui. E aí, ele diz, proceda como um arqueiro. Ou seja, mire muito mais alto, porque tua flecha vai cair, vai perder força com o tempo. Né? Então, quando eu comecei a estudar, dentro da borracharia para o mestrado, na época, assim, foi uma das poucas opções. Ninguém me falou para fazer mestrado, falou para fazer graduação, pós-graduação, especialização, porque não tinha essas conversas.
Foi um professor de relance, assim, que ele disse, por que tu não faz mestrado? Eu disse, para que serve? Ele disse, você dá aula aqui na universidade também. Eu disse, não é que faz isso? Ele falou, tu tem que ver na internet. E eu subi na prefeitura, não tinha computador, claro, pedia lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores, se podia usar o computador, era público, tinha lá, deixava, tinha um computador que podia usar, digitei lá, de na Exalc, lá na USP, em São Paulo, Piracicaba. Imagina lá no interior do Paraná. E mais um pouco de pesquisa, descubro que é um centro de excelência de química agrícola. Eu disse, bom, vou proceder como arqueiro, vou mirar nessa aí, que é o centro de excelência, né? Então, mire muito mais alto, né? Então, essa foi uma passagem. E a outra passagem foi que eu fui estudar matemática, porque eu me sentia num desafio de compreender muito bem a matemática, sabia que podia ser uma limitante, e uma outra passagem desse livro me ajudou, que é quando ele diz que as nossas dificuldades são como as doenças mais graves. Ele usa a tuberculose no livro como exemplo, né? Na época. Eles são como as doenças mais graves. No começo é muito difícil de você identificar, de diagnosticar, mas seria muito fácil de tratar. Quando a doença é identificada com muita facilidade, né, o diagnóstico é fácil, o tratamento é muito difícil. Então, eu comecei a perceber que eu tinha fragilidades no português, eu tinha fragilidades na matemática, em outras áreas do conhecimento, e é onde eu começo a fazer leituras de várias áreas do conhecimento. É onde eu começo a estudar outras áreas. É onde as minhas áreas começam a dialogar, os meus conhecimentos que eu estou construindo, começam a perpassar por outras áreas. Até hoje eu trabalho com vários teóricos de outras áreas, né? Então, eu não consigo me ver, quando me pego na fragilidade de um diagnóstico intelectual, né, eu me sinto na responsabilidade de compreender um pouquinho mais aquilo, né? O que aquilo pode contribuir com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso foi nessas leituras. Então, por isso que eu sempre estou falando das leituras, eu digo, porque é isso que transformou realmente me faz me movimentar, né, nos processos educacionais. Então, era para o pessoal ir pensando, né, enquanto eu contei a historinha que o pessoal vai fazer pergunta. Acho que eu vou abrir a mão aí, então. Valentim, me fale, eu sei que você já foi professor de ensino básico. Esse intervalo de ensino básico para ensino dito superior, me conta essa experiência, como é que foi? Então, elas são dois mundos muito diferentes, né? Primeiro, que quando a gente está na educação básica, naquele momento, eu via como uma questão hierárquica. Você ir para o ensino superior parece que você fez subiu uma escada, que você estaria num topo maior, melhor, teria um grau de reconhecimento. Então, eu sentia isso lá atrás, antes de fazer o movimento. E tem que lembrar que eu era um educador, um profissional, um professor estruturado no pensamento para ser professor tradicional. Conteudista, reprodutivista, né? Adestrador, disciplinador. Eu, na educação básica, eu tive a façanha de dar 13 provas diferentes numa sala de aula de 30 alunos. Né? Então, eu dizia assim, o aluno que estava num centro, ele podia 3 carteiras para lá, 3 para cá, 3 para cá, 3 para lá, ele não achava ninguém para colar. Porque me ensinaram que o bom professor não deixava colar. O bom professor segurava o aluno sentado na sala de aula. Né? Então, eu recebi essas aulas de didática na faculdade, que eles ensinavam realmente como você adestrar, domesticar o cara. O sujeito que estava ali estava. Então, eu fui esse professor. E agi com muita violência. Eu não me envergonho de falar, porque me envergonharia se estivesse fazendo isso ainda. Né? Então, são coisas que eu não faço mais. E, às vezes, eu encontro esses alunos e eles dizem, nossa, você foi o melhor professor de química que eu tive. Eu digo, homem, não fale isso, não fale isso. Nem humano era naquela época. Literalmente não era humano. Era um borracheiro dando aula. Então, essa experiência ela tem ainda esse tempo de reflexão. Claro que, ao migrar para
para o outro nível, que de superior não tem nada, né? São fatalidades, né, desconfortáveis, essas palavras, esse arranjo gramatical, né? Ensino superior, né? Então, mas ao atuar no meio acadêmico, na formação profissional, eu percebo que sou privilegiado por estar na UFPR Litoral, está dentro do curso de licenciatura em Ciências, um dos cursos mais inovadores do Brasil, se não o mais inovador. Nós temos tanto dissertações de mestrado quanto teses de doutorado que nos estudaram. Pesquisadores da USP e da PUC de São Paulo me acompanharam em sala de aula para ver como que a gente implementava esse projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em Ciências. Então, eu tenho esse privilégio. E por que isso? Porque esse projeto ele não é disciplinador, ele é o contrário disso, ele é emancipatório. Para ter ideia, nós não temos nem disciplinas aqui. Nós temos 3 espaços pedagógicos e nenhum deles é um espaço pedagógico disciplinar. Né? Então, estar dentro desse projeto, quando eu assumo a responsabilidade do concurso, né, o professor Valdo, na época, era o diretor, aqui nos assistindo, né, isso é sempre uma honra estar com ele. Então, o professor Valdo, ele fazia uma conversa muito amigável com a gente, muito receptiva, e nos contando como é que seria o projeto, que era um projeto novo, desafiador, e perguntava para a gente se a gente estava disposto a abraçar esse desafio, a construir esse entendimento, que também não era dado. E eu lembro muito bem que ele disse, é muito diferente. Não tenha dúvida que você vai poder atuar como professor em várias outras universidades que têm esse perfil do qual você já faz. Mas se você viesse para cá, você topa pensar em esse projeto? Eu, na época, claro, imagina, é um concurso né, na Universidade Federal do Paraná. Envaideceria qualquer um, né, para quem tinha saído da borracharia. Eu tinha saído da borracharia em 2004, essa conversa é em 2008. Então, 4 anos depois, estou conversando, né, a possibilidade de assumir um concurso na Universidade Federal. Eu disse para o Valdo, olha, eu topo. Eu, enquanto estiver aqui, eu vou defender essa proposta pedagógica. E nesses 15 anos, esse é o maior desafio. É defender essa proposta pedagógica, ainda. É mostrar que é possível você fazer educação no ensino superior, né, de forma emancipatória, na ruptura, promover outra forma de construir conhecimento, outra forma de se encontrar de forma digna dentro de um processo educacional, com a sua autonomia, com o seu protagonismo. Então, nós temos vários desafios aqui. E eu vejo, assim, todo dia, no ensino superior, é uma coisa muito engraçada, Ivone. Porque eu tenho observado, acho que no dia que eu e o Léo se conhecemos na Unipros, na reunião da Unipros em São Paulo, eu fiz uma provocação lá, e essa provocação, por enquanto, ela está batendo aqui, que é como que nós construímos essa força simbólica nas pessoas, no nosso meio social, de elas desejarem a universidade. Sabe, parece que houve um marketing tão grande, tão atrativo, que as pessoas querem fazer faculdade, e a qualquer custo. Mas esse fazer faculdade, fazer universidade, ela ia atrás de um diploma. Me parece que é para promover uma ascensão social, uma regeneração econômica, né? Me parece que esse é o marketing, né? Se a gente tiver uma faculdade, vamos ter melhores trabalhos, melhores salários, vamos ter melhores condições sociais. Me parece que é uma linha assim de pensamento. E hoje eu vejo que a universidade ela não faz isso, né? Não faz isso, ela não promove a gente a ser humanos melhores. Essa universidade, todo dia, ela é desafiada. Todo dia ela é desafiada por alguém que chega com um currículo debaixo do braço, com uma tese debaixo do braço, tentando arrumar um espaço para colocar todo o seu conteúdo que construiu em outros espaços. Todo dia chega um conteúdo novo na universidade. Todo dia chega um profissional mais capacitado que todos aqueles que ali já estão. Então, eu vejo assim, é uma disputa curricular, de produção. Então, eu não sinto... assim, eu me sinto como com um desafio maior, Ivone.
no ensino superior. Eu tenho muita saudade, é por isso que eu não me desvinculei das escolas que eu trabalhei, e nem de outras escolas, eu sempre estou nas escolas, conversando com professores, porque é onde me sinto em casa, e aqui eu sinto que é um desafio maior. Então, mas eu tenho o privilégio de estar numa universidade onde tem uma outra proposta pedagógica, e tenho o privilégio de esta proposta pedagógica ter auxiliado no meu entendimento de mundo. Mas não tenho dúvida que se não fosse essa proposta pedagógica, eu estava dando 13 provas diferentes, ou 15, ou 20, quem sabe. Estava lá, ouvindo o coração bater dos alunos na sala de aula, não deixava ninguém falar quando era professor. Eu tive o privilégio, né, de você ser meu professor, e foi através de ti que eu conheci o projeto político-pedagógico aí da UFPR Litoral. E eu não vou falar por mim, mas eu ouvi muitas vezes dizerem que um dos melhores professores da UFPR era você. Eu queria pedir a permissão do professor Valdo só para te dizer mais uma vez, acho que eu já te disse isso, que eu ouvi da própria boca do Valdo que ele te gosta como um filho. Então, eu acho que o maior fã de você está aqui. Eu acho que o Valdo é o maior fã seu, Valentim. Acho que esse é o meu maior compromisso. Manter essa amizade aí nesse nível. Pelo pouco que ele falou de ti, ele falou, eu gosto do Valentim como um filho. Essa frase me marcou bastante. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da trama de valores. Como você vê ela, qual o papel que ela assume, enquanto você é professor, o quanto que ela te preenche, o quanto que ela te traz e o quanto que ela fez você crescer, essa trama de valores. A trama de valores ela surge dentro de um dos espaços pedagógicos que nós temos. Nós temos 3 espaços pedagógicos aqui, nenhum é disciplinar. Então, para quem vai se aproximar um pouquinho da proposta pedagógica pela primeira vez, então os 3 espaços são fundamentos teóricos práticos, são responsáveis por 60% do currículo da constituição profissional do curso, e ele é responsável pela parte profissional, formação profissional. Nós temos a interação cultural humanística, é responsável por 20%, ele é responsável pela formação cultural e humana, e nós temos os projetos de aprendizagem, que é responsável também por 20% do currículo, que é provocado a formação cidadã. Esses 3 espaços, eles buscam formação cidadã, formação cultural e humana e formação profissional integrada. A trama de valores surge na formação cultural e humana, dentro das interações culturais e humanísticas. Nesse espaço, ele é um espaço onde todos os alunos de qualquer curso, de qualquer período, ano, ele escolhe a atividade que ele vai desenvolver. E eles não só escolhem a atividade que ele vai desenvolver naquele semestre, como ele também pode propor a atividade, para que outros alunos desenvolvam a atividade com ele. Então, eu acho que é o espaço mais democrático e emancipatório que nós temos e de maior autonomia, onde o protagonismo é totalmente o processo inicial que constitui os movimentos. Então, 2 alunos, no ano de 2012, propuseram uma atividade de consumo cultural através de filmes. E eles saíram convidando os professores para participar. Como era uma atividade que eles queriam desenvolver dentro de uma biblioteca municipal, no município aqui vizinho, dava 23 quilômetros de distância, então os professores não aceitavam mediar esse processo. E eles foram convidando, até que me convidaram. Quando me convidaram, me parece que era um desafio para o outro, para mim era uma oportunidade. E eu acabei aceitando, justamente porque era fora da universidade. Isso vai também respondendo aquela outra tua pergunta da minha relação com a universidade. E aí, ao aceitar, a gente começou a se reunir nesse espaço e desenvolvemos, assistindo filmes, várias dinâmicas, várias reflexões, até que chegou o momento que a gente entendeu que o foco não devia ser assistir um filme, mas devia usar esses mecanismos, que eram os filmes na época, para a gente encontrar os valores que constituem o modelo de sociedade que a gente está inserido. E assim a gente foi começando a falar sobre os valores que constituem as pessoas, que permeiam a nossa realidade. Até que surgiu uma dinâmica chamada trama de valores, que ela depois acabou ficando o nome da interação cultural humanística,
E a trama de valores é quando a gente percebe todos os valores que permeiam as nossas ações no nosso dia a dia. E a trama de valores, ela surge numa ligação, numa integração de duas proposições teóricas e uma pessoal. A teórica, a primeira trama, vem do Freire, naquele livro Pedagogia da Esperança, onde o Freire diz, quando eu ouvi, fui me apercebendo em tramas, memórias da minha infância, coisas da minha infância, né? Então o Freire vai anunciando que quando ele viu as coisas estavam se tramando, né? E valores vem do Dicionário de Valores do José Pacheco, onde a gente percebeu que as palavras elas deviam ser pauta com maior relevância, né? Devia ser os valores que nos constituem, não os conceitos que nós dominamos. E aí foi que a gente começou a trabalhar os valores, surgiu o termo de valores, e a gente permeia sempre esse movimento, né, com os valores. E, claro, isso modificou todo o meu olhar, né, porque eu comecei a trabalhar os valores que me constituíam e comecei a tentar exercitá-los no dia a dia, né. E, claro, eu acho que isso modificou bastante o Valentim ao longo desses anos. Léo, ergueu a mão? Eu não estou querendo muito falar, não, mas às vezes a gente pega isso, sabe? E fico te escutando, né? E vejo aí um caminho que me interessa muito. Quando você traz essa lógica da trama de valores e traz essa perspectiva de uma relação universitária que não seja pautada para a sua própria existência, né? E às vezes dá a intenção de que parece que a universidade existe para ela, né? Eu já passei por situações, eu lembro muito bem disso, não vou falar o nome das pessoas, não, mas é uma intelectual muito renomada na área da história. Aí a gente estava no corredor da Faculdade de Filosofia, isso lá nos anos 90, e na época era telefone, orelhão, né? E um colega meu estava ligando para a namorada dele do interior, e aí, tipo assim, a gente fez uma vaquinha para que ele pudesse ficar 3 horas falando com a menina, porque tinha muito tempo que ela não conversava com ele. E nisso a professora chega para a fila do telefone, essa pessoa renomada. E aí ela trama com a gente assim, um discurso que ela tinha razão no início. Não, olha, vocês estão aí há mais de 1 hora, eu estou aqui sentado há mais de 1 hora esperando a minha vez de falar. E aí eu lembro de virar para ela e falar assim, eu virei para ela e falei assim, professora, aliás, não falei professora não, porque eu não sabia que era professora, a senhora podia esperar um pouco mais, porque esse nosso amigo não conversa com a namorada há muito tempo e a gente combinou que ele vai ficar 3 horas conversando com ela. Ela olhou para mim e falou assim, você não sabe quem eu sou, mas logo vai saber. E saiu da fila. Bom, naquele mesmo dia, 7 horas da noite, eu fiquei sabendo quem ela era a minha professora, e uma pessoa que me ensinou muito, principalmente do que não é ser professor, porque ela o tempo inteiro falava, você sabe com quem você está falando. E ela o tempo inteiro, ela se sentia feliz, porque muitos colegas nossos passavam mal, tinham dor de barriga. Se algum colega meu daquela época assistir, vai lembrar disso, vai saber quem que eu estou falando. Mas a gente passava mal. Eu lembro de apoiar uma colega no corredor e ela não aguentou segurar o esfíncter, de tanto medo que a gente tinha dela. E é uma baita de uma referência universitária na pesquisa em história, né? Aí eu fico sempre nessa trama, né? Lembro, o Walter foi uma das pessoas que mais me destacou na minha trajetória, quando ele me ressalta o artigo 207 da Constituição. Ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. E é um crime pensar isso. Aí, quando você me traz essa trama de valores, me dá um sentido. Eu acho que é o mesmo sentido. Eu queria te ouvir falar um pouco disso, né? Em que medida a universidade tem que se ressignificar, né? Em que medida a UFPR consegue se ressignificar, qual é o gargalo que você tem aí como docente nesse processo de ensino, pesquisa e extensão, mas, ao mesmo tempo, nesse sentido de valor, não é só valor
de valores humanos, mas também de valor na perspectiva que você trouxe aqui agora, né? Parece que ser e estar na universidade é um valor por si só, como se fosse maior do que ser o valor do borracheiro. E para mim não é. Né? Assim, Leonardo, mas eu queria te ouvir um pouco mais, pressionando um pouco nessa direção aí, né, sobre valores, existência humana e universidade. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos enquanto universidade é viver nesse momento. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito ímpar para a universidade, dado a complexidade social que nós estamos inseridos. Então, eu acho que o papel da universidade é primordial. Primeiro, a universidade ela não é mais a detentora do conhecimento, né? Não é mais a detentora da verdade. Nós não somos mais os que sabem, nós, os universitários, não somos mais os que sabem. Pelo contrário, nós somos aqueles deslegitimados pelo que sabem, né? Então, a universidade ela precisa ser reconfigurada, no meu entendimento. Por isso que eu falava desse poder simbólico social, que as pessoas buscam a universidade, mas a universidade ainda não sabe o que fazer com elas, com todas essas pessoas que estão buscando a universidade, né? Então, o que eu estou vendo? Que esse atrativo que a universidade tem, onde ela fornece, né, um pensar de segurança profissional, estabilidade de trabalho. Muitas das profissões que a universidade está ainda formando profissionais, elas vão desaparecer logo mais. Tá em todas quanto é tipo de filosofias que existem, né? Desde as mais simples, de botequim até, né? Então, ou seja, outras profissões irão surgir. Inclusive, surgiu muitas profissões das quais não demandam universidade. Inclusive, muito bem remunerado, vamos dizer assim, né? É só olhar os influencers aí, né? Todo mundo quer ser influencer e para isso não precisa de universidade. Então, quer dizer, qual é o papel da universidade? Nós temos que compreender que a universidade vai ter que se posicionar enquanto instituição de referência social, né? Se ela ainda quer ser uma instituição de referência social, ela vai ter que se posicionar, penso eu. E o desafio dela está justamente nisso, nessa ruptura. Não dá mais para fornecer uma coisa que a gente não sabe se ainda tem valor para o nosso modelo de sociedade. Os conteúdos, que ainda eu sou um dos sujeitos que critica os conteúdos, não porque eu não acho relevante, é porque eu não acho eles mais relevantes. Eu acho eles de igual importância a outros aspectos. E acho menos relevante que um aspecto chamado vida. Então, eu acho que nada é mais importante que a vida. Então, quais são os conteúdos que nós devemos promover a construção do conhecimento na universidade? Esse que nos leva a compreender como que se vive nesse momento de complexidade. Como que se vive nesse momento onde todo mundo tem acesso a qualquer tipo de conteúdo. Onde todo mundo, depois de todos os desafios que nós superamos em termos sociais, ainda tem gente que passa fome, ainda tem gente que passa frio, ainda tem gente que não consegue terminar o curso universitário, né? Promovido por vários tipos de prova, vários tipos de excesso, né, de informações que não levam a lugar nenhum. Então, eu acho que ressignificar o papel da universidade é um desafio da universidade. Se ressignificar nesse movimento social. E para isso, claro, não adianta dizer que é promovedora de justiça, de inclusão social, que é democrática, né? Quando se continua com o seu pé milenar ainda instalado num modelo que já não atende o nosso modelo social. Então, eu acho que esse é o principal desafio que a universidade vai enfrentar. E nisso eu acho que nós estamos muito à frente. Nós aqui, enquanto UFPE Litoral, sem sombra de dúvida, não é vaidade, não é querer ser mais que alguém, nós conseguimos promover um outro jeito de pensar o ensino superior com a proposta da UFPE Litoral. Quem se aproxima de nós sabe que tem uma alternativa aqui, né? E essa alternativa ainda resiste, né? Ainda resiste. E nós estamos aqui ainda. Então, eu acho que inclusive, é o que nos anima, é o que nos motiva. Então,
Era a universidade, mais o que, Léo? Esqueci as outras duas. Não, você me traz aí, você acaba trazendo, né? Essa questão do realinhar socialmente, então é pensar exatamente a perspectiva da universidade como instituição de promotora de valores, né? Como instituição de reflexão sobre valores, sobre o ser e sobre o viver. Então, assim, Léo, eu acho que a universidade ela não promove a construção e ressignificação de valores. Eu acho que na universidade ela espera que os sujeitos que lá cheguem já tenham os valores constituídos, né? Como é que eu sei que uma pessoa é honesta? Como é que eu sei que uma pessoa é verdadeira, é sincera, é emotiva, afetuosa? Quer dizer, é uma expectativa pautada em quê? Se a universidade não trabalha esses conceitos, como é que ela sabe que as pessoas têm? Então, a gente atribui a responsabilidade para um terceiro, uma família, para casa, o tempo que ele viveu. Quer dizer, se a gente não tem nenhuma dinâmica, nem para verificar minimamente. Eu sempre costumo dizer que, antes de formar excelentes profissionais na universidade, nós precisamos formar excelentes humanos. Nós precisamos que os humanos sejam mais humanizados, mais ainda no sentido freiriano, né, de advérbio de intensidade, que a intensidade humana seja mais latente em cada sapiens, né? Então, eu vejo que a universidade ela está passiva nisso, e isso tem custado alguma coisa para nós, enquanto professores da universidade, enquanto acadêmicos, né, e ela precisa assumir essa responsabilidade. Valdo? Valentim, eu estou vendo aqui que nós estamos num bom número da equipe da ANE e um bom número de estudantes da ANE 4. Várias pessoas aí da ANE 4, que é um público que vai chegando, né? E a maioria desses estudantes da ANE 4 são professores. Então, esse momento agora que você disse que é desafiador, né? Um grande desafio, o maior desafio viver nesse momento na universidade. E você usa a palavra ainda, né? Ainda entre vírgulas, né? É um espaço muito diferente, possibilitador ainda. Então nós estamos num universo navegando, pode ser até na Enterprise ou qualquer outra nave, vai chegando gente, nós estamos com a turma dentro que já estava, né? Mas acreditando buscar novos mundos educacionais, e temos que ir chegando. Essa transição tua de professor universitário, você começou lá na borracharia, foi para educação básica, né, onde que você viveu experiências intensas e importantes, aí vem para a universidade, vive experiências intensas e importantes, né? Ajuda a constituir o curso de ciências, como também acho um curso destacado dentro de todos os cursos da universidade. E estamos indo para onde agora? Estamos na ANE, estamos na nave, estamos ainda gruda atrás de nós, assim, empurrando nós para algum lugar. E eles estão chegando, esse público aí. Tá a Meire aí, tua filhota, a Mayra, né? Você tem os teus filhos aí também. Estamos indo para onde, Valentim? Nós estamos indo em direção ao desconhecido, né? Eu gosto muito, Valdo, de uma fala que você faz. Eu gastei muito tempo refletindo sobre ela, que eu não tenho coragem de escolher a minha galáxia ainda, né? Quando você diz, me provoca, sou um N genciano, né? Se não me engano, é 3370, é isso? Ó, 3370. NGC 3370, para quem não sabe. É a do Valdo. E ele diz, escolha uma, né? Então, quando ele diz agora, a gente está indo para onde? Eu acho que nós estamos indo para uma outra galáxia.
Como que se vai para uma outra galáxia no processo educacional? Vocês imaginem que, se a gente pensar vou usar metáforas agora, se a gente imaginar o gasto energético que toda a ciência espacial faz para levar o cara para a Lua, né? Quer dizer, e o que é a Lua considerado no nosso espaço, no nosso universo? É um pontinho ali, é como se um bebê dá um passo, né? E houve um gasto energético. Então, quando o Valdo fala, eu sou de uma outra galáxia, a pergunta é, e nós somos da onde? O que existe entre eu e o Valdo? Senão, muitos espaços. Muitos espaços que permitem a gente se movimentar. E eu acho que o maior desafio é esse. A universidade, ela provoca, sim, muitos movimentos que nos agregam, mas, ao mesmo tempo, provocam movimentos que nos distanciam. E a gente não deu conta de superar que os movimentos que nos distanciam nessa universidade são maiores do que aqueles que nos agregam. Tanto é que os coletivos que fazem alguma coisa juntos são muito pequenos, porque a maioria desagregou, né? Então, o que eu percebo? Que o nosso desafio é esse, é nós conseguir se movimentar uns com os outros, mesmo sendo de outra galáxia, mesmo sendo de um ambiente completamente diferente, né? Se pensar na construção do universo, o que seria um planeta, o que seria uma galáxia, quer dizer, o que permeia você, o que permeia cada um de nós, né? E como é que a gente se permite se encontrar num determinado espaço com toda essa diversidade que nos constitui? Como é que a gente consegue, em algum momento, se movimentar juntos, com tanta força que poderia até nos afastar um dos outros? Então, eu acho que nós estamos indo para um movimento que é um movimento que se provoca, mais do que qualquer outro, a gente primeiro andar junto, independente para onde que é. A gente precisa aprender a andar um com os outros. Temos que fazer o imperativo freiriano uma materialidade corporal. Nós temos que aprender a andar juntos, uns com os outros. Andando uns com os outros e respeitando as diferenças e peculiaridades que é de cada um. Então, eu penso, Valdo, que nós estamos andando para um movimento que talvez não tenha nome, talvez mal e mal a gente consiga apontar com o dedo, né, porque ele precisa ser construído, então a gente não está indo para um lugar conhecido, um caminho que alguém trilhou e diga, é por aqui. Nós não temos ninguém na frente. Nós temos alguém do lado, aqueles que andam com nós. Então, esse movimento não é de ninguém, não é do Valdo, não é do Valentim, né? É um movimento que é de todos, que é aqueles que se propõem e se desafiam a andar uns com os outros, né? Dia a dia, superando desafios, superando diferenças, né? A gente se ressignificando. É muito fácil escolher andar com quem a gente tem afinidade, né? Com quem a gente gosta, com quem a gente quer conversar um pouco mais, né? É muito fácil. Mas o fácil, ele não é uma medida, né? A medida é o desafio. E nosso desafio é continuar andando junto. E a gente é prova disso, né, Valdo? Firme e forte. Se fortalecemos. Acho que é. Tá louco? Os caras forçam na amizade, né? Puxa vida, hein? Não, olha, essa foi para dizer, ó, acho que ele está controlando o relógio, Léo, e disse assim, vou dar um pegão aqui em todo mundo, que daí deixa essa turmada aí tudo pensando e o Léo pode ir fechando, porque faltam 3 minutos, né? Mas eu acho que essa tua construção, eu estou aqui há 2 dias no seminário, né? Na FURG, Federal do Rio Grande, que se entrelaça aqui com a Federal de Pelotas, pula por cima uma da outra no campus, e as discussões são essas, né? Na essência dos painéis,
vai aparecer assim, para onde estamos indo? No assunto que pede, né? No assunto que é pautado. Tem alguém que sabe o que fazer no mundo que está aí hoje, que não seja vender fórmulas mágicas com consultorias e outras coisas que nem sequer são testadas, o cara chega, é pago para dizer alguma coisa em vários lugares, não estou dizendo aqui, não tem nenhum desses, né? Mas esse processo de andar uns com os outros, eu acho que é a grande força que nós podemos ter. Quando eu tenho usado agora cada vez mais o livro do Paulo Freire, O Caminho se Faz Caminhando, que é um diálogo, né, da educação popular que que é muito simbólico, né, para a Anne e para o movimento todo Pomoane, nós temos que fazer o caminho caminhando, porque não há onde buscar fórmulas escritas, teóricos, como sempre teve, né? Imagine livros didáticos no mundo de hoje. Qual é o papel do livro didático diante de um mundo em transformação, né? Num lado enchente, no outro lado seca, tudo quando concentrando riqueza. Aí a Ivone está com o livro ali, ó, concentrando cada vez mais riqueza, seja nos países ricos, seja nos países periféricos. Os Estados Unidos com o grande desafio do acúmulo gigantesco da pobreza, dos moradores de rua e tudo isso. Então, me parece assim, Valentim, que as tuas colocações aqui, né, precisamos aprender a andar uns com os outros. Não temos ninguém na frente, temos pessoas ao lado caminhando e nós temos que aprender isso, sem achar que tem alguém com uma fórmula mágica que vai nos tirar do mundo de hoje, do mundo atual, né? Para mim é uma síntese final que você faz, muito importante para o nosso pessoal da ANE, né? Seja equipe ou sejam estudantes, né? Sábado vamos estar discutindo com eles pela primeira vez, todos virtualmente, né? Discutindo como é que foi essa vivência num espaço gigantesco, como que é uma favela, que leva carteiraço de todo lado. Acho que esse é um ponto que nós temos que levar um ano e pouco aí nessa turma, para onde estamos caminhando, sendo que o caminho tem que se fazer caminhando. Porque se eu tivesse certeza de alguma coisa, essas pessoas que estão no front, elas diriam, né? Mas se a gente consultar um doutor cheio das referências internacionais, ele vai dizer para onde ir, né? E os Vai dizer o que nós influencers temos que fazer. vai dizer o que nós temos que fazer. E daí desaparece da nossa frente, né? E de se Se der errado foi porque a gente não fez. É isso. Então, quero te parabenizar aí, tá? Pelas tuas Obrigado. colocações. Realmente está chegando o nosso horário. Eu estou muito feliz com toda essa conversa. Ivone, você estava falando antes, eu acho que a gente começou a falar junto, né? Sim, desculpa, Léo. Fala aí depois eu queria terminar a nossa conversa. Eu tenho uma coisa para falar que eu fiquei muito feliz na hora que eu procurei aqui. Acho que você... E também alguém chamada Sônia, que está aqui conosco, acho que levantou a mão também. Né? Eu queria escutar vocês duas antes Então, de escutar o Valentim e fechar a nossa reunião. Se vocês puderem mais 4 minutinhos, né? Porque já deu nosso horário, mas mais 4 minutinhos eu peço aqui para esse coletivo. Valentim, você pode mais 4 minutos? Claro, claro. Posso falar? Oi, Sônia. Estou aqui segurando o pé, mas eu queria muito ouvir o Valentim. Eu fiquei muito emocionada, né, com o início da sua fala, porque me lembra muito a minha própria história, né? Essa história de dificuldade para ler, de ter que ler os lugares mais inacreditáveis, né? Se eu lia escondido no banheiro, com o banheiro fechado, botava um pano embaixo para a luz do banheiro não ficar aparecendo. Então, essa
essa força, né, que vem de pessoas como você, ela sempre me emociona muito. E você falou muito de caminhar, a gente fala muito sobre isso, né? Seguimos andando, não tem ninguém à frente, tem gente do lado. Mas hoje eu tenho refletido muito, eu tenho pensado muito sobre os educadores que eu conheço, não os educadores, né? Esses educadores que todo mundo lê, famosos, mas nós aqui, né? Nós educadores no dia a dia. E uma coisa que me interessa, eu gostaria de perguntar para você isso, Valentim, o que move você como educador hoje? Nós estamos seguindo, vamos andando, não sabemos qual é o nome disso, mas o que te move para seguir andando, né? Do que é que o educador Valentim se acha capaz hoje, depois desses anos todos, lidando com pessoas, lidando com projetos pedagógicos, lidando com as suas contradições, do que é que você se acha hoje capaz como educador? É uma curiosidade. Mais meia hora, Léo. Não, vamos ser rapidinho. Primeiro, Sônia, um prazer aí. Agradeço o carinho. É recíproco. Eu acho, Sônia, assim, que eu não me vejo assim, eu custo a usar a palavra me atribuir como educador. Porque eu acho que é de uma responsabilidade tamanha, né, se atribuir como educador, né? E eu não sei se eu dou conta, mas eu gostaria de me ver como educador. Porque eu acho que educador já é um aspecto do ser humano mais humano, mais afetuoso, amoroso, né? Então, é uma palavra de luxo, como, né, escreveria a Adélia Prado. É uma palavra de luxo que a gente costuma não usar muito, né? Mas eu acho que a minha contribuição, ela não é sozinha, ela é junto. Eu me sinto capaz de estar junto, né? O Valdo nos provocou uma vez na universidade, numa das reuniões, ele dizia assim, tentem passar um dia pelaquele portão e se vejam como diretor de um projeto desse. E outro dia eu falei para eles, depois de 15 anos, eu disse, eu nunca consegui dar mais que 10 passos para dentro do setor aqui, da RFP Litoral, me vendo como diretor. Eu não saberia o que decidir. Porque eu nunca me vi à frente nem de um projeto, nem de outras pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de estar junto. Às vezes, eu gosto de ir atrás, eu gosto de ir do lado, eu gosto de ir junto. Eu não sei falar outra palavra, não sei ir junto. Então, acho que a minha contribuição é de estar junto com as pessoas. Eu me afastei de vocês um período de um ano e eu senti isso. Eu não me senti bem. Eu senti falta de vocês. O Valdo me provocou um monte, a gente não se afastou tanto que nem as pessoas pensam, né? A gente ficou muito tempo junto. Né? As pessoas só pararam de ver a gente junto nesses movimentos, a gente ficava conversando um monte. E, claro, a gente sente isso. Por quê? Porque eu não estava junto com outras pessoas. E quando a gente encontra essas outras pessoas que dão sentido para aquilo que a gente está tentando construir na gente, né? A gente não é um só, a gente não anda como um só. Então, eu acho assim que a minha contribuição é poder estar junto, mostrar que andar junto é possível. Não tenho nada de dizer, façam isso, façam aquilo. Acho que vamos junto, vamos andando junto um pouco aí, vamos ver o que a gente dá conta junto, né? Uns com os outros aí. Eu não sei. Valentim, é sempre bom estar junto de ti. Muito bom mesmo. Cada conversa, cada reflexão gera movimentos internos e de reflexões internas na gente. Cada prosa que eu tive contigo, troca de ideias, né? E agora essa conversa que veio a enriquecer grandemente, levar mais reflexões ainda. Que bom que você está junto na Ana, que você, né, voltou a estar junto com a gente. O desejo também bem forte de você estar junto e crescer cada vez mais. A gente só tem a agradecer pelo grande profissional que você é e pela pessoa e pelo humano complexo, de extrema complexidade. Não é fácil de compreender, mas se a gente abre, ouve com o coração, a gente consegue chegar junto. Agradecer imensamente você, né? Como eu disse, você encanta as pessoas e tá aí os olhares brilhantes todos, né? Só basta olhar na tela.
que todas estão assim, tocou o coração, tocou a pessoa. Tá? Agradeço muito por você estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Obrigado, Ivan. Bom, eu sou até suspeito para falar do quanto eu saio feliz daqui. Mas eu queria falar 3 coisas. Primeiro, raras vezes na vida eu vejo uma pessoa fazer tão jus ao nome que possui quanto o professor Valentim Silva está aqui ao meu nome. Né? São Valentim, condenado por Cláudio II no século XIII, porque persistia em promover casamentos. Né? Ele queria as pessoas juntas. E como isso é bom, ver um nome se reafirmar dentro da gente e o companheiro está aqui. Então, isso é muito bom, Valentim. Saber que o seu nome diz muito de quem você é. A segunda coisa que eu queria fazer aqui, que nada melhor que foi por um acaso, mas um acaso de destino muito bom, hoje, Dia Internacional dos Professores e das Professoras. Quanto é importante escutar alguém do chão. Né? Tem uma coisa que a gente fala assim, eu sou do chão, sou do chão. Né? Lembra o chão da fábrica? Mas não, eu sou do chão, mas estou buscando outros rumos. Então, como é bom também falar, não, sou do chão, mas esse chão, ele serve também para poder dar força para mirar e buscar caminhos alternativos ou até mesmo galácticos. E a terceira coisa que eu queria falar, também um acaso do destino. Hoje, há 35 anos atrás, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. No dia de hoje, foi o ato solene da promulgação da Constituição. E no seu artigo 205 está aqui: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é uma causa pérfida, isso é um artigo, é um princípio. Né? Como é bom estar aqui hoje contigo, te escutar e ver, né? Porque nós somos da mesma geração, então a gente tem uma parte da nossa trajetória educacional já permeada pelos sentidos da redemocratização. E reafirmar isso hoje, né? E que a democracia ela não é feita pelo particularismo, mas sim pela diversidade, por aprender a lidar com as diferenças. E não é... Eu aprendi uma coisa que para mim é muito importante. Eu não faço assembleias para resolver um assunto. Eu faço assembleias para tomar uma decisão provisória. Né? E é assim que a gente permanece junto. Obrigado, gratidão enorme, Valentim. A palavra está contigo para fechar nosso dia de hoje. Eu já anunciei no comecinho que eu sou um plágio total, né? Eu saio plagiando, né? Eu sigo os bons, né? Eu brinco, falo para todo mundo, né? Ande com os bons e pague a conta, né? E pagar a conta não é pagar a conta no boteco, não. Pagar a conta é você aguentar do lado do bom, né? Porque o bom exige que você seja bom também, né? Eu sempre digo, o meu herói, né? Meu herói é o Riboaldo, né? Do Grande Sertão Veredas, né? É andando com os bons que a gente fica melhor, né? Então, eu vou andar com a Terezinha Rios agora, no finalzinho, porque outro dia a Terezinha Rios me inspirou muito numa fala dela, e que ela fala que andar junto é como cantar uma música que a gente não conhece muito bem, a música toda, mas que a gente sabe juntos cantar o refrão. Então, eu acho que o andar junto nosso, na Anne, é essa música que nós podemos, cada um cantar um pedacinho que só ele sabe, mas que em algum momento vamos cantar todos juntos o nosso refrão, né? Que é promover que a gente continue tentando incansavelmente construir cada vez mais um mundo melhor e a gente também, né, se tornar um pouco melhor. Né? Então, acho que é isso. Eu que agradeço o convite. É um prazer ver vocês aí, que eu adoro. Eu sou fã de vocês todos que estão aqui. Eu acho que
Muito obrigado, Léo. Não sabia que ia ser essa pancada aí. É isso. É isso. Gente, gratidão. Eu não, acho que só tem uma pessoa nesse grupo que pode fazer isso, né? Que é fechar a reunião e derrubar todo mundo ao mesmo tempo. Não sou eu essa pessoa. Mas eu saio daqui sozinho, junto, né? Mais junto impossível. É só vou parar aqui a gravação, né? Para a gente poder conversar. E até o próximo encontro.